Uma das perguntas mais difíceis de se responder é a respeito da salvação da nossa alma. A Bíblia diz que aquele que não se arrepender de seus pecados, Jesus disse para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Isso mostra que os seres humanos devem ter uma atitude de arrependimento para que possam ser aceitos no novo estágio da nossa vida. A salvação da nossa alma se passa pela cruz. O sacrifício de Jesus naquela cruz, ao morrer e derramar o seu sangue em sacrifício pela humanidade. Mas isso não quer dizer que todos os seres humanos serão salvos, porque cada um de nós deve ter uma escolha pessoal em relação ao arrependimento e à obediência a Deus. Qual é a atitude que nos torna salvo? O que é aceito por Deus e o que não é aceito? Será que aquela atitude nossa diante de um apelo na igreja, um apelo feito pelo pastor da igreja, naquele momento emotivo de aceitação a Jesus é válido? Será que o batismo nas águas autentica a nossa salvação? O que Deus aceita? Será que pelo fato de eu estar debaixo dessa aceitação, eu posso viver a vida do jeito que eu bem entender? Será que existe a resposta para a perda da nossa salvação? Afinal, a pergunta correta é: será que eu realmente estou autenticado a ser salvo? Será que a minha atitude diante da igreja é válida para Deus, para que eu receba o selo da salvação? Vamos ver alguns exemplos que a Bíblia nos mostra a respeito daquilo que é aceito ou não. Vejamos o sacrifício, o primeiro deles na Bíblia. Abel e Caim. Abel fez um sacrifício que aprendeu com o seu pai de pegar um animal escolhido dentre as suas ovelhas, um animal perfeito, sem mácula, derramar o seu sangue sobre a terra, sobre o altar, e após fazê-lo, colocá-lo no altar, colocar fogo no altar, para que a fumaça subisse aos céus. E aquele derramamento de sangue era pelos pecados daquele que fazia o sacrifício. Abel fez de forma correta e foi aceito por Deus. Mas Caim, usando da sua imaginação, pegando apenas do fruto das árvores, o fruto que era para satisfazer a nossa carne, os frutos que era para se comer, e ofereceu isso a Deus, mas não foi aceito, porque não era esse o princípio que Deus havia estipulado. Não era esse o tipo de sacrifício ou o tipo de atitude que Deus esperava
e ele não foi aceito. Jesus conta uma parábola de 2 filhos, onde ele diz: o que vocês acham disso? Um pai tinha 2 filhos e chamou um deles para que fosse até a sua fazenda e o ajudasse no trabalho. O primeiro disse que não iria. Mas passado algum tempo se arrependeu e foi. Chegou para o segundo filho e disse: filho, vá comigo trabalhar na fazenda. E este filho disse: sim, eu vou. Só que não foi. E Jesus pergunta: qual deles fez a vontade do Pai? E a resposta ficou no ar. Certamente que aquele que se arrependeu fez a vontade do Pai, mesmo dizendo que não, mas foi e obedeceu. Entendemos com essas passagens que a salvação não se dá por apenas uma resposta a uma pergunta. Você aceita Jesus como seu Salvador? E a pessoa diz sim. Só que a sua vida não muda em nada. Ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes. Ou seja, não há um arrependimento verdadeiro atrás dessa resposta. Enquanto aqueles que dizem que não aceitam a Jesus como Salvador publicamente, mas têm uma vida totalmente modificada, passam a viver uma vida de piedade, de obediência a Deus. Por isso que Jesus diz nessa parábola: os publicanos e as prostitutas entrarão primeiro no reino de Deus do que vocês, porque eles ouviram a pregação de João Batista e se arrependeram, enquanto vocês não entenderam ainda a mensagem de arrependimento. Acredito eu que a salvação se dá por uma mudança de atitude. É necessário dizer não aos desejos da carne. É necessário dizer não às coisas do mundo e viver uma vida de oração, de comunhão com a palavra de Deus. Isso é que autentica a nossa salvação. Se você acha que você está salvo e que jamais irá perder a salvação, a pergunta que você deve fazer: será que eu realmente fui aceito para ser salvo? Eu ainda preciso mudar de atitude. Lembre-se que Jesus disse: aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. E nascer de novo é mudar a maneira que você vivia e passar a ter uma vida na presença de Deus. Que você possa ter entendido essa mensagem e avalia as atitudes que cada um de vós tem tido. E que Deus possa dar sabedoria a cada um de nós para entendermos como devemos nos comportar diante dele, para que possamos merecer a salvação dada por ele. Porque um dia o nosso tempo aqui na terra se findará e um novo estágio da vida vai continuar ao lado de Deus ou longe dele. Lembre-se da parábola que Jesus contou entre Lázaro e o rico. Lázaro estava no seio de Abraão e o rico, que nem sequer teve o nome citado, estava longe, em um lugar de tormento. A salvação é real, a perdição também é real. Busquemos todos a salvação da nossa alma,
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.